Chega ao Senado o projeto para regulamentar a aposentadoria de pessoas expostas a agentes nocivos. O governo entrega a proposta que é requisito para a promulgação da reforma da Previdência. O combate às torcidas violentas. Aprovado o projeto para estender punição a grupos que briguem mesmo fora do dia e do local dos eventos esportivos. Avança a proposta de emenda à Constituição para proteger as mulheres. CCJ aprova a PEC que torna feminicídio crime imprescritível. Hoje é quinta-feira, 31 de outubro, e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Um bom dia para você. O plenário aprovou punição maior para torcedores ou torcidas organizadas que praticarem atos violentos mesmo em lugares ou datas diferentes dos eventos esportivos, mas motivados por eles. O aumento é de 3 para 5 anos de afastamento dos locais das competições. O projeto agora segue para a sanção presidencial. O plenário aprovou uma mudança no Estatuto do Torcedor, punição maior aos torcedores ou às torcidas organizadas violentas, mesmo quando os atos forem praticados em datas e lugares diferentes dos eventos esportivos, mas motivados por eles. O aumento é de 3 para 5 anos de afastamento dos locais das competições. O projeto de lei vai à sanção presidencial. Os técnicos, as comissões técnicas, os jornalistas, enfim, os profissionais que geralmente estão envolvidos nesses ambientes, não só dentro do ambiente esportivo, mas fora, normalmente eles estão sendo alvos desses atos, principalmente dessas torcidas organizadas. Causa estranheza para a gente que está assistindo o jogo, ver que de repente a torcida que torce, está ali torcendo pelo seu time, que às vezes não tem um desempenho espetacular, de repente é perseguido, é agredido. Também foi aprovada pelos senadores, em primeiro turno, uma mudança na Constituição Federal para a inclusão explícita da mobilidade e da acessibilidade no rol de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. A proposta ainda precisa passar por mais um turno de discussão e votação. E aí as pessoas poderiam perguntar, mas o que é que muda com isso? O que é que muda com essa alteração na Constituição Federal? Muda, na verdade, a partir da garantia de um reconhecimento formal por parte do Estado e automaticamente por parte de todos, de que esse é uma situação que nós precisamos ter como tema central. Isto permite com que a pessoa tenha acesso ao trabalho, ao lazer, e quando as pessoas pensam na estrutura da cidade, na modificação, elas têm que pensar e se organizar para que mobilidade e acessibilidade estejam presentes. Se é bom para a pessoa com deficiência, é bom para o idoso, para alguém que tem um carrinho de nenê, alguém que tem alguma dificuldade momentânea em termos físicos. Uma sugestão do governo para o projeto de lei que vai regulamentar os critérios de aposentadoria especial para os trabalhadores expostos a agentes nocivos chegou ontem ao Senado. O texto vai ter prioridade para a votação porque, segundo um acordo, a reforma da Previdência só vai ser promulgada depois que esse projeto for aprovado. Conforme foi acordado com os líderes partidários, o secretário da Previdência do governo federal, Rogério Marinho, entregou nesta quarta-feira à noite o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial para trabalhadores em caso de periculosidade. Na verdade, trabalhadores expostos a agentes nocivos. Participaram dessa reunião o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, e o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho. Pelo acordo, o autor do projeto aqui no Senado será o senador Eduardo Braga, líder do MDB, e o relator, o senador Esperidião Amin. O senador Eduardo Braga deve apresentar o texto do projeto nesta quinta-feira à Comissão de Constituição e Justiça e ele será votado na próxima quarta-feira. E no mesmo dia irá ao plenário do Senado. Em seguida, segue para a Câmara dos Deputados.
Pelo acordo, a promulgação da reforma da Previdência depende da aprovação desse projeto. Mas cabe agora, segundo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, cabe agora ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, marcar a data da promulgação. Não, o projeto atende o quê? A preocupação que foi colocada em relação a determinadas categorias. O mineiro de subsolo, que foi uma bandeira empunhada pelo senador Esperidião Amin, e a preocupação do senador Paim em relação à questão dos vigilantes armados e também dos eletricitários que trabalham em linhas de alta tensão, e o texto confere, portanto, digamos assim, essa segurança, esse direito do acesso à aposentadoria especial para esses trabalhadores. Mais de 70% das aposentadorias são dadas em função de judicialização. Então, nós já estabelecemos na PEC que, por exemplo, a categoria não incide para fim de aposentadoria, e agora, com o projeto, deixamos claro quais são as condições que os agentes nocivos impactam na atividade laboral, e isso, na nossa opinião, vai dirimir questões judiciais, deixar mais claro, e vai ser bom para quem exerce de verdade essa atividade e bom para a Previdência, para evitar esse vácuo judicial. O deputado federal Alexandre Frota foi ouvido nesta quarta-feira na CPI mista das fake news. O parlamentar acusou o governo Bolsonaro de espalhar notícias falsas e disse que dentro do Palácio do Planalto existe um gabinete especializado em ações desse tipo. O clima na CPI foi de tensão. Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Alexandre Frota hoje integra o PSDB. Ele foi expulso do PSL após fazer duras críticas ao governo e a Bolsonaro. O depoimento do parlamentar foi marcado por interrupções pró e contra o governo. Quer falar? Pessoal, por favor, eu gostaria que as pessoas que estão aqui nesta comissão permanecessem caladas até o depoente concluir o seu relacionamento. Isso é intimidação ao depoente. E outra coisa, se tiver alguma pessoa que não for parlamentar, que fizer qualquer problema para constranger o depoente, eu vou solicitar a segurança que o retire da sala. Frota afirmou que desde as eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro conta com milícias digitais para atacar pessoas que confrontam o governo. Segundo o deputado, o pagamento deste tipo de serviço é feito com recursos públicos. O parlamentar também afirmou que existem funcionários dentro do gabinete do presidente trabalhando para disseminar notícias falsas e ódio nas redes. Acho que tudo isso atrapalha em muito a nossa democracia. Recentemente, Joyce Haussmann declarou que existem 1.500 perfis falsos. Acredito que tem até mais. Acredito que tudo isso que vem acontecendo fere a Lei 1079, que trata do crime de responsabilidade do presidente da República, de improbidade administrativa e de segurança nacional, pois ele aumenta, ele estimula, ele apoia, ele bate palmas, ele ri e ele paga. Essas pessoas são pagas. O parlamentar também falou que ele e a sua família foram ameaçados por pessoas ligadas ao grupo bolsonarista. E aí ele fala para mim, pensa que é super-homem, mas não é, viu? É de carne e osso. Tá aqui. Ele se apresenta como militante da direita. As declarações do deputado geraram polêmica na comissão. A população em geral, senhor presidente, ela tem aversão a esse tipo de conduta, né? A pessoa é muito seu amigo, dá tapa nas costas, aí é eleito, depois muda de lado. Tudo que foi colocado aqui não tem nada a ver com fake news. Tem a ver com uma pessoa que está se aliando a outras que querem calar as redes. É o ódio, é a incapacidade de conviver com qualquer tipo de diferença de opinião, de ideia. Isso é uma constatação que nós temos que fazer e mostrar para o Brasil o que move o projeto desse governo, desse bloco político, é o ódio, coisa que não casa com o nosso país. Nós estamos diante de uma ação coercitiva permanente dessa milícia que, inclusive, nos ameaça fisicamente através das redes sociais. A proposta de emenda à Constituição que torna o feminicídio um crime imprescritível foi aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. O texto seguiu para o plenário em regime de urgência.
Matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Esta é a definição de feminicídio. Crime motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Os dados mais recentes de feminicídio, disponibilizados pelo Fórum de Segurança Pública, são de 2016, quando quase 5.000 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100.000 brasileiras. No período de 10 anos, foi registrado aumento de 6,4% na taxa de homicídios de mulheres. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e que será analisada agora em plenário prevê que o feminicídio se torne um crime que não prescreve, ou seja, não acaba o prazo para que ele seja investigado e julgado. É urgente, senhora presidente, colegas senadores, dar a conotação da relevância necessária para o crime de feminicídio. Precisamos de uma sociedade que se liberte, que avance, que deixe de lado o machismo arraigado e que garanta às mulheres o devido respeito. As mulheres estão sendo vitimizadas, estão sendo vítimas do feminicídio diuturnamente nesse Brasil machista, nesse Brasil preconceituoso, misógino. Quando acaba uma relação, um mês depois, um tiro na cara, na saída do serviço, estrangulada, morta, com filho na barriga, dentro de casa. Esse mapa, todo dia, não se tem um noticiário que não esteja explicitado essa violência hedionda. São séculos de cultura e que nós estamos mudando, mas a conta-gotas, senador. A conta-gotas. A Política Nacional de Mudança do Clima foi discutida pela Comissão de Meio Ambiente nesta quarta-feira. O objetivo é garantir que o Brasil cumpra o Acordo de Paris. O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2025 em 37% abaixo dos níveis de 2005. Mas a tarefa não tem sido fácil. A Comissão de Meio Ambiente avaliou a Política Nacional de Mudança do Clima e o cumprimento do Acordo de Paris pelo Brasil. Para os participantes da reunião, a falta de implementação das leis ambientais está dificultando o atingimento da meta brasileira. Chegar no que a gente se comprometeu com uma lei federal em 2009 é fundamental. Então, trago isso para dizer, será que as nossas leis estão suficientes? Será que o nosso problema é de lei ou é um problema de implementação da legislação? Eu diria que é um problema de implementação da legislação. O presidente da Comissão de Meio Ambiente chamou a atenção para a falta de fiscalização do cumprimento da legislação. Nós temos que ter, em última instância, o aspecto repressivo através de uma legislação rigorosa que garante uma punição. O que nós não podemos no Brasil, não existe fiscalização, ou ela é ineficiente, não existe o processo educacional, e nós temos uma legislação que garante não a sensação, mas a certeza da impunidade no aspecto de violação do meio ambiente. Para esta consultora ambiental, é preciso um pacto federativo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Talvez tenhamos um momento para entrar aqui numa política tributária que também seja relevante para cenários de redução de emissões. Talvez fosse o caso de nós termos um novo pacto federativo ambiental voltado para áreas de sustentabilidade que são muito delicadas e que economicamente são muito lucrativas para o Brasil. O Brasil possui 31 políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência. Existem políticas de cotas, aposentadorias especiais, aquisição de bens com preços diferenciados. Apesar disso, até hoje não se regulamentou a lei que vai garantir um modelo único de avaliação da deficiência física. Esse foi o debate feito nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. A Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015. A LBI estabelece que o modelo de avaliação da deficiência em todo o país seria realizado até 2018 por equipe multiprofissional, interdisciplinar e observando o caráter biopsicossocial. Biopsicossocial significa análise médica, psicológica e social. O ambiente que está inserido, a pessoa com deficiência, tudo isso para que as políticas públicas possam ser aplicadas aos deficientes. Hoje, o modelo aplicado basicamente é o do critério médico. Por exemplo, um benefício da Previdência Social sendo concedido com base em laudo do perito do INSS. E o que se viu na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais é que a regulamentação da lei pode esbarrar na burocracia e em posições contrárias
dentro do próprio governo. 2 ministérios estudando separadamente o mesmo tema ao mesmo tempo. Enquanto o Ministério da Mulher já tem um projeto avançado em fase de validação, o Ministério da Economia elabora outro, proposto pela Subsecretaria da Perícia Médica do Ministério da Economia. O senador Romário criticou o que ele chamou de lobby dos peritos. Um lobby para esses profissionais, que são profissionais super competentes, capacitados para determinadas coisas e para outras não. Vejo uma profissão de grande importância e relevância para todos os brasileiros, principalmente para as pessoas com deficiência. Mas, no meu entendimento, vocês, acredito eu, estão querendo passar um pouco do limite que vocês não têm competência para isso. Eu não entendo por que dentro do próprio governo, um ministério desautoriza o outro ministério. Na verdade, não é isso e que está desconsidera o que o outro ministério está fazendo. A representante do Ministério da Economia explicou a atuação da Subsecretaria da Perícia Médica. A pessoa com deficiência merece que um instrumento seja o melhor possível. Então, eu acredito que dentro da democracia brasileira, todo debate é bem-vindo. Então, não é porque já existia um instrumento em construção desde 2017 que a gente não possa sentar e debater sobre outros possíveis, agregar outras coisas ou modificar o que precisa ser modificado. Não será simplesmente adotado ou respaldado pela Casa Civil nenhum mecanismo que não seja baseado naturalmente em evidências técnico-científicas. Então, isso posso assegurar aos senhores. Para quem representa as pessoas com deficiência, a regulamentação da lei já passou da hora. Não justifica atrasarmos mais esse processo. Talvez justifique atrasarmos até aqui. Porém, atrasarmos mais esse processo, nós, pessoas com deficiência do Brasil, não admitimos. 2 comissões mistas que analisam medidas provisórias aprovaram relatório nesta quarta-feira. Nos 2 casos, os textos agora seguem para análise da Câmara dos Deputados e depois do Senado como projetos de lei de conversão. A MP 893 transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central e mudou o nome do órgão para Unidade de Inteligência Financeira. O relatório aprovado pelos parlamentares mantém a mudança, mas retoma o nome anterior, COAF. A MP 891 antecipa o pagamento de até metade do 13º salário de aposentados e de pensionistas do INSS, junto com o benefício de agosto. A segunda parcela vai ser paga junto com o benefício de novembro. Vamos conferir agora a agenda dos trabalhos das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, debate com audiência pública sobre a possibilidade de geração, distribuição e taxação no setor solar, fotovoltaico e demais fontes de energias renováveis. Às 9h30 da manhã, outra audiência pública, dessa vez na Comissão de Educação. O debate vai ser sobre o programa Futurice. Às 10 horas da manhã, haverá audiência pública também na Comissão de Transparência e Fiscalização e Controle. Lá, o tema em discussão é o alto preço e a baixa qualidade da energia elétrica em Roraima. Também, às 10 horas, reunião da Comissão de Constituição e Justiça para debater projeto que trata da natureza singular e notória dos serviços de advogados e de profissionais de contabilidade. Outra audiência pública também às 10 horas, dessa vez na Subcomissão de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, que vai discutir mudanças no Estatuto do Idoso para garantir o acesso ao trabalho digno e adequado entre as condições da idade, entre outras questões de trabalho. Também às 10 horas, muitas comissões hoje, não é? A Comissão de Relações Exteriores faz reunião deliberativa. Um dos itens na pauta é o texto do acordo assinado entre Brasil e Portugal em maio de 2017 em Salvador. Esse acordo cria o Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para a infância e a juventude. Entrou em vigor nesta quinta-feira a lei que criou a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética.
O Diário Oficial da União também publicou hoje a lei que determina que exames relacionados ao diagnóstico de câncer sejam realizados no prazo de 30 dias, sempre que essa for a principal hipótese no diagnóstico médico. Mas atenção! Esta lei só entra em vigor daqui a 180 dias, ou seja, em 28 de abril de 2020. Hoje é o último dia da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. O Senado aprovou na terça-feira projeto que suspende uma portaria do Ministério da Saúde que impedia mamografia como exame de rotina na rede pública de saúde para mulheres com menos de 50 anos. O nosso entrevistado de hoje é o autor dessa proposta, o senador Lazier Martins. Olá! A idade para começar a fazer o exame de mamografia para rastreamento de câncer de mama não é consenso entre especialistas no mundo. O nosso convidado de hoje é o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, autor de um projeto aprovado pelo Senado que tem por objetivo deixar claro que a mamografia, como exame de rotina, será acessível para mulheres a partir dos 40 anos no Brasil. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado pelo convite. O programa Argumento é um dos de maior audiência aqui da TV Senado, pelo que eu tenho acompanhado. Eu até me sentia um pouco desprezado nesses últimos tempos, mas muito satisfeito de ter sido chamado de volta. Senador, existe uma divergência entre o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, órgão público, e as entidades representativas de categorias médicas, no caso, mastologistas, radiologistas e ginecologistas. O INCA defende que a mamografia comece a ser feita como exame de rotina aos 50 anos. As sociedades médicas no Brasil defendem que seja aos 40 anos. Como é que o senhor avalia que entidades diferentes, tão importantes para o país, façam recomendações diferentes sobre um tema como esse? Olha, nós vamos partir do pressuposto que doença a gente nunca sabe bem quando vai acontecer. E principalmente com relação a diagnóstico de câncer de mamas. Então, me permita ler uma linha aqui da lei. A lei, que é de 2008. 2008, é a lei número 11.664, 2008. Artigo 2º. O Sistema Único deve assegurar, item 3º, a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. 2008. Aí vem o Ministério da Saúde, em 2015, e inventa uma portaria dizendo que os exames devem ser feitos entre 50 e 69 anos. Ora, com um intervalo máximo de até 2 anos, né? Aí eu fico pensando o seguinte, Renato, são 4 anos esse decurso lá de 2008 a 2015, que é o ano da portaria. Aliás, 2015 e 2019 é o período da portaria até agora. São 4 anos. O que pode ter acontecido com quantas mulheres durante esses 4 anos em que tiveram de obedecer a essa portaria, mulheres que tinham menos de 50 anos? Eu sou levado a acreditar que deve ter havido algumas e, quem sabe, muitas mulheres que não puderam fazer o diagnóstico, se eram assintomáticas, e que aí, sem saber, tinham lá um problema já surgindo. Então, não poderia persistir. Além do mais, é elementar que na hierarquia das leis, uma portaria não derroga uma lei. Então, essa portaria é completamente equivocada, desastrada, porque ela segue uma orientação do Instituto Nacional do Câncer no Brasil, né, senador? Pois é, mas tinha que ter seguido a lei do SUS. Eu nesse particular, eu discordo. Eu não sou mulher, todos já viram que eu não sou mulher. Bom, agora, eu imagino que quantas mulheres tiveram um câncer precoce e não puderam detectar. Vamos só explicar para o telespectador, senador, que em 2015 o governo editou essa portaria, né? E o projeto de decreto legislativo que o senhor apresentou, ele susta os efeitos dessa portaria e faz valer a lei, que prevê a mamografia a partir dos 40 anos. É isso? Sim, é o que agora está valendo. Aliás, que agora vai passar a valer porque... Quando convertido em lei, né? Quando convertido, porque agora vai para a Câmara. Aliás, já até tem número lá nesse projeto de decreto legislativo
que nós votamos neste 29 de outubro, aqui no plenário do Senado Federal. Já está na Câmara e, o que tudo indica lá, vai andar muito rápido, porque é matéria que diz respeito à saúde da mulher. Então, o bom senso está a recomendar que haja a celeridade também na Câmara. E houve um consenso no plenário, né? Houve um consenso. A relatora dessa matéria, que fez um belo relatório, foi a senadora Leila Barros. Houve manifestações muito judiciosas, digamos assim, da senadora Rose de Freitas, da senadora Cátia Abreu, de outras senadoras que estavam e até alguns senadores que estavam ali, de modo que passou tranquilamente. Senador, um dos maiores desafios hoje em relação à mamografia é garantir efetivamente o acesso, né? Um estudo da Sociedade Brasileira de Mastologia revelou que a cobertura mamográfica das mulheres entre 50 e 60 anos, ou seja, as que teriam já o atendimento garantido até na portaria do Ministério da Saúde, mas a cobertura entre as mulheres nessa faixa etária atendidas pelo SUS em 2017 foi de apenas 24% do esperado, né? O SUS deveria ter realizado 11 milhões e meio de exames e realizou 2 milhões e 700 das mulheres entre 50 e 60 anos, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Que houve uma sobrecarga enorme entre os 50 e 69. Esses números estão a dizer isto, mas pelas opiniões que eu tenho ouvido, e opiniões de médicos, inclusive, e por isso esse projeto de decreto foi tão elogiado pelos médicos do Senado, e nós temos vários médicos do Senado, é que deve-se cumprir, observar a partir dos 40 anos. É sempre muito recomendável. Os tempos mudam, as doenças, algumas não existem, outras surgem mais cedo. O INCA, né, na sua página, ele cita um documento, que é o Consenso da Mama, né, de 2004. Né? Nesse documento, o rastreamento que foi, na época, construído, esse consenso construído com a sociedade, com associações médicas, pesquisadores, né, ele defendia o rastreamento para realização. A recomendação para rastreamento de mamografia de rastreamento seria na faixa entre 50 e 69 anos, com intervalo de até 2 anos. Né? Essa recomendação do INCA, ela é contrária ao projeto que o senhor está defendendo. Sim, é contrária, mas não é uma coisa ditatorial. E aí eu lhe pergunto, Renata, você que é mulher, qual é o problema, qual é o prejuízo que passaremos a ter se as mulheres tiverem esse direito a partir dos 40 anos? Então, o que o Instituto Nacional do Câncer diz é que há prejuízo. Qual né? é o prejuízo? Exames falso positivo, várias intervenções que seriam consideradas desnecessárias, enfim. Que pode ser desnecessária, só se vai ver depois de ter havido o exame. Agora, que haja resultados falsos, aí é defeito de equipamentos, né? Enfim, eu acho, Renata, que imperou o bom senso neste apoio unânime, pacífico, consensual do Senado ao aprovar esse projeto de decreto. E fecha o Outubro Rosa, né, senador? E fecha, fechou exatamente. O Outubro Rosa. Hoje o Brasil inteiro, eu fico admirado, que coisa bonita, como o Outubro Rosa pegou fácil em todos os lugares, se dá prioridade à cor rosa. Eu tenho visto nos campos de futebol, jogadores entrando em campo com mulheres com a blusa rosa, tudo para promover esse mês. Quer dizer, há uma preocupação universal em relação à necessidade do diagnóstico. Então, agora, por que nós vamos na contramão, vamos mandar contra? Por isso, eu lhe confesso que não me arrependo, até me dou por muito satisfeito de ter proposto esse projeto de decreto legislativo e muito mais ainda pela aceitação, pelo apoio, que ele veio ao encontro de uma época em que nós vivemos, onde tanto se valoriza e se precisa valorizar a saúde, que é a coisa mais importante da vida da gente, é a saúde. Nada adianta a gente estar vivendo se a gente estiver doente. Senador, muito obrigada pela entrevista. A Comissão Mista Permanente de Combate à Violência contra a Mulher divulgou em audiência pública o Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado.
Políticas públicas de inclusão da casa foram debatidas por senadores e servidores. O Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal busca incluir, aproveitar e respeitar as diferenças de todos os colaboradores da casa. Para a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, ações como essa podem ir além das fronteiras do trabalho e evitar tragédias sociais. Porque quando a gente fala de cultura e gênero e raça, na verdade a gente fala de entender e respeitar as diferenças. E eu costumo dizer que a gente acha que isso é uma coisa muito simples, mas se o regime nazista entendesse e respeitasse as diferenças, milhões de vidas não teriam sido ceifadas, porque o que na verdade é o nazismo e todo tipo de ideologia nesse sentido é escolher algum tipo de ser humano com algumas características que por essas características são melhores que os outros. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.